Dia 31 de março, continuação da lição da apostila de matemática, página 145. Desafios e descobertas. Descubra o valor dos números destacados. Use o quadro com as classes e as ordens para facilitar seu trabalho. Quanto vale? 549.958. Então, para usar essa tabelinha, nós começamos a colocar os números da direita para a esquerda. Então, sempre começa da unidade. Depois nós vamos para dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Nós temos o número 8 na unidade simples. Então temos valores absolutos, que é quanto o número vale, e valor relativo, que é dependendo da ordem que o número se encontra. Então o número 8, aqui na unidade, ele vai valer 8 mesmo. O número 5, na segunda ordem, na casinha da dezena, ele vai valer 50. Esse é o valor relativo. O número 9, na casa da centena, vai valer 900. O outro número 9, na unidade de milhar, ele vai valer 9.000. Então, nós temos valor absoluto, que é o valor do número mesmo, e o valor relativo, que depende da posição em que ele se encontra. Exercício. O número destacado vale quanto? Então, o 9, ele vai valer quanto? Na classe do milhar, ele vai valer 9.000. Ele está valendo 9.000 por quê? Porque ele está na classe do milhar. E em que ordem que ele está? É só olhar a ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com os próximos números. 345.296. Olha a posição do número. Como que eu vou saber quanto esse número vale? Imaginem que essas casinhas não tem nada. Então, o número que eu quero é o 4. Então, para cá não teria nada. Eu vou formar o número na classe do milhar, 40.000. Então, esse 4 vale quanto? 40.000. Ele está na classe do milhar. E está em qual ordem? Olhem a ordem e escrevam aqui. O número 10.204.406. Vocês vão fazer a mesma coisa. Olhem a posição do número. Completem como se fosse 0 as outras casas. E vocês vão ter o valor do número. Cuidado na hora de escrever aqui, porque o espaço é pequeno. Então, vocês vão ter 10 milhões, porque ele está na classe do milhão. E olhem a ordem, está na 8ª ordem. Faça as operações e descubra em que ordem os resultados devem ficar. Se é na ordem das dezenas, das centenas ou dos milhares. Então, o que vocês vão ter que fazer? Olhem o sinal da conta. 13 mais 35 vai dar quanto? 48. 48. Ele está em qual ordem? Dezena, centena ou milhar? Está na dezena. Então, vocês vão fazer um xizinho na ordem que ele se encontra. 468 menos 235. Vocês vão fazer a conta, subtração, vão chegar no resultado. 143. Esse valor, ele está na classe na ordem das dezenas, centenas ou ordem dos milhares. Vocês vão fazer isso com todos os números. Prestem bastante atenção no sinal da conta. 107 mais 340 vai dar quanto?
vai dar 447. 447. Todo esse valor está na ordem das dezenas, das centenas ou dos milhares. Então, o que vocês vão ter que fazer nesse exercício? Fazer a conta e marcar um xizinho na ordem que elas ocupam. Continuando. O Colégio Gênese promoveu uma campanha do agasalho. As crianças deveriam marcar a quantidade de agasalhos que arrecadaram. No entanto, alguns deles se esqueceram de anotar. Vamos ajudá-los a completar a tabela? Leia as questões da próxima página para estar resolvendo. Então, o que vocês vão ter que fazer? A tabela é da página 146. As contas são da página 147 e 148. De acordo com o resultado que vocês obtiverem, vocês vão completar a tabela. No final da campanha, Zeca, Cíntia e Akemi conferiram seus pontos. Zeca levou 50 agasalhos a mais do que Cíntia. Quantos agasalhos Cíntia levou? Então, para fazer a conta, preciso saber da quantidade do Zeca. Foi 160. E na informação está falando que ele levou 50 a mais que a Cíntia. Como eu quero saber a quantidade que a Cíntia levou, eu pego o total do Zeca e subtraio a quantidade que ele levou a mais. Então é só fazer a conta. O resultado que der aqui, vocês vão completar na tabela. Anita percebeu que na contagem final ainda precisava de 35 agasalhos para empatar com Patrícia. Quantos agasalhos Anita levou para a escola? Então, vocês vão ter que saber a quantidade da Patrícia. Patrícia levou 256. A Anita, se ela levasse mais 35, ela empataria com a Patrícia. Para saber quanto a Anita levou, é só pegar 256 e subtrair 35 e tirar 35. Letra C. Rubens foi o aluno vencedor. No final, ficou com um total de agasalhos de Eugênio e de Patrícia juntos. Quantos agasalhos ele levou para a escola? Então, se ele tem o total do Eugênio e da Patrícia, quanto o Eugênio tem? O Eugênio tem 134 e a Patrícia 256. Então, se ele tem o total dos dois, é só pegar os dois valores e somar. Letra D. A Kemi arrecadou seus agasalhos em vários lugares. Nas lojas, arrecadou 40, com seus parentes 57 e com seus vizinhos 85. No total, quanto que ela arrecadou? Então é só pegar os valores e somar. Daí vai saber o total que ela arrecadou. Letra E. Qual dos alunos colaborou com o maior número de agasalhos nessa campanha? Então, quem foi o aluno que colaborou mais? Letra F. Qual foi a operação que você fez para responder a pergunta anterior? Então, para saber quem levou mais, que continha que foi feita? É só colocar o nome da conta. Letra G. Qual das duas contas foi feita corretamente? Olhem as duas contas e vocês vão colocar um xizinho na conta que estiver certa. Então prestem bastante atenção na hora de fazer. Se tiver dúvidas, pergunte. Mãos à obra.